ao segundo Trends News Arena Phygital da nossa história. Sim, temos uma nova história do Trends News começando como ecossistema Phygital, nosso projeto que começa bem no Hacktown Santa Rita do Sapucaí, mais uma versão do festival delicioso. Quem ainda não conhece, venha conhecer. Estamos aqui na casa da vovó do Ivan Callas, uma figuraça que nos acolheu. Estamos fazendo uma ligação entre o passado dessa casa centenária com o futuro, com os assuntos que a gente trata aqui. E o futuro não é só sobre tecnologia, né? Eu, Renato Grau, adoro tecnologia, muita transformação digital, futurismo é comigo mesmo, assim como, em parte, a minha querida Ana Flávia, minha co-host, também conhecida para quem nos segue como minha malvada favorita. Vai, gente, vocês não sabem, vocês enfiaram hoje, mas vamos lá. Ela vai causar, se preparem. Coisa boa. Legal, gostamos. Eu afago, ela bate. Estamos aqui com muita honra com Isadora e Arthur. A gente vai falar sobre comunidades. Mas antes de tudo, eu queria que vocês, por favor, se apresentassem primeiro as damas, não é, Arthur? Isa, por favor, seja bem-vinda. Muito bom, obrigada. Isadora Zalinha aqui. Estou como fundadora e CEO de uma startup para resolver comunidades no WhatsApp. Uau! Depois de 6 anos trabalhando profissionalmente, né, como gestora de comunidades, eu estou criando a solução que eu queria que existisse para apoiar mais gestores de comunidades nessa nossa ferramenta que está na mão de 97% dos brasileiros diariamente que usam smartphone. Então é um prazer estar aqui e tem todo o meu lado voluntário de ecossistema de startups que a gente vai contar um pouquinho. Muito bem. Arthur, já a gente se conhece há muito tempo, né? Aproximadamente 15 minutos. Sim. Mas... Cara, você é duplamente corajoso. É ótimo. Uai, nós estamos aqui para conversar fiado, bater um papo, Você foi stalkeado, é isso? Para você estar aqui? Aí, não querendo ser mal educado, mas acho que você que tem que responder essa pergunta, Renato. Você que me fez o convite, mas... eu precisava de alguém junto da Isa aqui que tivesse domínio do assunto. Eu falei, é o cara. Gentileza Obrigado, sua, viu? imagina. Gentileza sua é, da mesma forma, para mim, um prazer estar aqui. Meu nome é Arthur Avelar, eu lidero o Hub de Inovação do Moinho. Depois eu falo um pouco mais a respeito, mas atualmente eu também sou um dos coordenadores do Sistema Municipal de Inovação de Juiz de Fora e também sou membro do Fórum de Hub de Inovação do Brasil, que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Startups para a gente criar esse ambiente de troca, boas práticas entre os hubs que estão espalhados por esses 5.570 municípios da federação. Muito bem. E a gente começou aqui, eu falei que é o segundo Arena Phygital desse momento do Trends News, porque o primeiro a gente começou com o pessoal do Movimento Brasil Digital para Todos, que eu tenho a honra de fazer parte, ajudar a fundar e ser embaixador. E o Movimento Brasil Digital tem o conceito de ecossistema, que é muito importante. E é o conceito de um grande ecossistema Brasil, que é um ecossistema que vai se conectando, quer dizer, ele vai se formando a partir das conexões dos ecossistemas que tem pelo Brasil. Temos a Ana, que está aqui com a gente ali atrás, né, Ana, do ecossistema do ABC. E aí a gente conecta comunidade, ecossistema, e a gente está falando de conexões. Para a gente, Trends News, é muito importante este conceito de conexões, que a gente quer que a nossa comunidade cresça e se conecte com outras comunidades também. E eu vou começar um pouquinho com a Isa, de novo. Isa, como você se sente entrevistado por os seus beta testers? Ai, super animada. Então, Grau foi um dos primeiros aí testando a solução lá no Web Summit Rio, né? Foi bem nesse momento. Eu estava chegando no evento, conversando com o Renato para ele começar o teste. E agora o Renato faz parte da comunidade que eu estou abrindo para quem quiser participar, que foca em gestores de comunidades que rodam no WhatsApp. Então, minha batalha começa pelo WhatsApp, mas a gente vai para outras ferramentas na sequência. Opa! Então, uma perguntinha rápida, Isa. Qual a importância da tecnologia no engajamento das comunidades? Nossa, bom, acho que eu tenho 7 anos de ecossistema de startups e de
interesse, né, maior na área de tecnologia. E com certeza acho que faz 5 anos que eu penso em como resolver as dores que eu mesma sentia lá atrás. E finalmente estou colocando esse projeto, né, no mundo. O engajamento das pessoas e o desenvolvimento delas, o engajamento eu gosto de falar que às vezes é uma métrica de vaidade. Então, a gente até conversou sobre isso, né, Renato? Em relação ao que eu acredito de desenvolvimento de comunidade, é muito maior do que só o engajamento, mas, claro, ferramentas que podem facilitar o processo de educação das pessoas, de ter as respostas na ponta da língua, responder quando pessoas estão necessitando de alguma resposta, isso ajuda muito a acelerar processos. Eu tenho uma pergunta, e ela não vai ser fácil, mas vamos lá. Tá começando leve hoje? Lógico, né? Não, a mina é linda, inteligente, vamos botar lá na frigideira, né? Vamos que ela sai. Olha só, em tempos de modelos grandes de linguagem, de LLMs, a minha comunidade de aprendizado é cada vez mais eu e ele e eu, né? E a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast começar, e você mesmo trouxe, né? Foi atrás dos dados, você mesmo mostrou o desengajamento das pessoas com as grandes plataformas tradicionais, porque deixou de falar a respeito da vida delas e a gente passou a ser efetivamente aquilo que nós somos, que é consumidores no feed de notícias de casas, né, de anúncios de casas, sapato e sopa para emagrecer, no meu caso. Sei lá o que o algoritmo mostra para você, mas o meu só aparece isso. Sopa. Precisa revelar? Olha. Não, né? Não, né? Não precisa. Se eu revelar o que o seu algoritmo te mostra, a coisa vai ficar quieta, vai ficar feia, então fica quieto. Então vamos lá. E aí você falou que a tua dor como administradora, né, ou como gestora de comunidade, é a questão da nutrição, do engajamento, de mantê-lo, né, de manter as comunidades vivas através do engajamento, e que talvez o aprendizado, se eu entendi, seja uma maneira, né, não o aprendizado professor-aluno, mas a troca, né, seja uma maneira. Como é que fica o futuro da comunidade que sim, está saindo das redes, indo para as plataformas? Eu mesma, nós somos heavy users de WhatsApp. O Renato xinga o WhatsApp 50 vezes por dia, mas a gente só se comunica através do WhatsApp porque funciona, porque não me interrompe, porque não me traz anúncio. E tudo bem, eu vicejo no caos, né? Então quem viceja no caos gosta de WhatsApp, Signal, Telegram e outras coisas assim. Tem gente que talvez não. Como é que fica a comunidade? Então, mas voltando para a pergunta original, em tempos onde ela tende a se atomizar, cada vez uma comunidade é um átomo, eu e uma inteligência artificial, eu, 4, 5, 10 amigos e uma IA no meio do caminho fazendo o papel que as redes ou as comunidades fariam. Nossa, eu espero que isso não aconteça, na verdade, em relação a IA mais 5 pessoas. Eu acho que a IA, e a minha solução tem IA, ela traz um toque de agilidade necessário para, aí sim, a gente ter um aprendizado melhor. Então, eu tenho dados em relação a cursos de infoprodutores que 80%, 90% desses cursos não são finalizados, porque falta a sala de aula, falta a troca entre as pessoas. Uhum. E, que nem você falou, o WhatsApp está na mão de todo mundo. Grau, concordo também, assim, odeio, já tive pesadelos com o WhatsApp, por isso que eu tô querendo resolver esse problema em relação à ferramenta. Só que é a ferramenta mais democrática que a gente tem no Brasil. As pessoas analfabetas sabem usar o WhatsApp e ainda bem que a gente tem essa ferramenta. Agora, em relação ao futuro da comunicação, eu vejo comunidades, e por isso estou empreendendo nessa frente, vejo comunidades como uma forma de exatamente sair dessa rede social, porque a gente está sendo impactado o tempo inteiro por essas propagandas. Dentro de grupos, se eles são bem geridos, tem uma inteligência ali ou tem uma pessoa atenta, essas propagandas não vão vir. Ou elas vão vir se elas fizerem muito sentido. E aí, os combinados precisam ser claros. E aí, eu educo as pessoas em relação a isso, inclusive. De como ser um bom gestor de comunidade, usando o WhatsApp como plataforma principal. Legal. Eu queria ouvir a opinião também do Arthur, mas antes de você dar a sua contribuição, queria que você falasse um pouquinho mais de você, dos projetos que você desenvolve, para a galera te conhecer mais.
Sem problemas. E eu também, já que eu pouco te conheço. Mas a gente costuma dizer que a mensagem, ela obrigatoriamente tem que ser mais importante do que o emissor, né? Então, eu particularmente, em muitos momentos, falo menos sobre mim, do que eu acredito, do que a gente está fazendo em Juiz de Fora, mas, muito rapidamente, né, a meu respeito, eu sou nascido e criado, apaixonado por Juiz de Fora, me considero uma pessoa super privilegiada sobre diversos aspectos da vida, então, sempre consegui me envolver desde cedo com movimento estudantil, movimento de esportes, ou, enfim, o próprio movimento acadêmico dentro do colégio ainda. Então, fui presidente do Grêmio, fui vereador mirim, fui do Parlamento Jovem de Minas Gerais. E quando eu vou para a faculdade, eu acabo seguindo uma trajetória parecida. Sou representante de curso, presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia, presidente do diretório central de estudantes. E, naturalmente, todo mundo esperava que eu fosse ser político. Eu estava perguntando, Juscelino Kubitschek, hello, como está? Reencarnastes? Mas aí tem um turning point da história que a gente se acostumou com a política pública ser uma das principais ferramentas, né, em escala de levar soluções para a vida das pessoas, principalmente num país do tamanho do Brasil. E quando eu chego hoje, por exemplo, no centro de Juiz de Fora e eu vejo pessoas em situação de vulnerabilidade pedindo, né, esmola, por exemplo, com Pix, eu tenho dúvida se hoje a tecnologia, da forma como ela está, tão descentralizada, ela não tem o mesmo poder de impacto. Então, para mim, nunca foi um desejo, né, seguir a carreira política, sempre foi um desejo poder minimamente retribuir o que eu aleatoriamente recebi do universo, e aí eu acabei me envolvendo dentro de todos esses movimentos. Mas ao conhecer o ecossistema de tecnologia e inovação, eu chego, né, nesse conceito de quádrupla hélice, que, ao meu ver, é o que faz e vai fazer os territórios se desenvolverem, né? Então, não tem nenhuma nação do mundo que conseguiu fazer, né, alcançar um nível de prosperidade decente ou razoável se ela não orquestra muito bem as hélices, né, de governo, setor produtivo, academia e sociedade civil. Em muitos momentos a sociedade civil não é trazida como, mas eu não acho que as instituições elas vão começar a funcionar do nada. Eu acredito muito nessa força de comunidades, de grupos orgânicos, de pessoas que se mobilizam em torno de uma pauta. Então, por isso que eu trago também a sociedade civil. E tudo isso hoje deságua no Moinho, que é um mini centro urbano, onde eu tenho a oportunidade de ser uma das lideranças em Juiz de Fora. E para mim é muito importante ser em Juiz de Fora porque é a cidade onde eu nasci, e então eu tenho uma relação visceral com o município, mas principalmente porque quando a gente olha o tamanho do Brasil, né, eu falei, né, a gente tem 5.000, na verdade são 5.568 municípios, mais Fernando de Noronha e Brasília. É um país muito grande, muito diverso entre si, e é impossível a gente pensar em ter um país melhor sem ter ecossistemas melhores, sem ecossistemas de inovação melhores. Então, eu acredito que uma forma de escalar o desenvolvimento do país é escalar o desenvolvimento de ecossistemas locais de inovação, tá? Então, o Moinho hoje, enquanto esse mini centro urbano, ele permite que as pessoas trabalhem, estudem, morem, cuidem da saúde, tenham acesso a compras, lazer no mesmo espaço. E, tentando conectar com o que já foi dito anteriormente, a gente acredita tanto que tecnologia é só meio, que depois da pandemia a gente ocupa um prédio de 33 mil metros quadrados que reúne todos esses eixos, né, que quer ser esse mini centro urbano e um vetor de desenvolvimento econômico sustentável para Juiz de Fora, pela lógica de que ao as pessoas conviverem, naturalmente elas desenvolvem relações de confiança entre si. Ao desenvolver relações de confiança, e aí a gente não convivia, mas o fato de você ter mandado uma mensagem indiretamente em um grupo, outro grupo que a gente já estava, já criava um mínimo laço de confiança. Isso faz com que a gente possa colaborar. Em certa medida, eu acho que o que a gente está fazendo aqui, né, compartilhar conhecimento, não deixa de ser uma colaboração. E certamente, hoje em dia, numa época onde se produz muito conteúdo, eu acredito que essa é uma das melhores formas da gente crescer de maneira acelerada. Primeiro a gente cresce enquanto pessoa, depois as organizações que a gente está e depois o ecossistema. Então, o Moinho se coloca como uma plataforma de conexões, como lugar da vida coletiva, mesmo que ele seja um empreendimento 100% privado, e o faz porque a comunidade ela pode ter a tecnologia como meio para acelerar a sua conexão, né, o seu processo de engajamento, como a Isa trouxe, mas, a fim e a cabo, vai ser sempre sobre pessoas. E essas pessoas,
hoje, né, mais acostumadas a lidar com máquinas, elas não podem de maneira nenhuma perder esse contato um a um para que elas desenvolvam o que a gente tem de humano, né? E há quem diga que a inteligência artificial nem pode ser chamada de inteligência artificial, porque nem inteligência ela consegue de fato produzir, né? Porque existe ainda um quê de experiência, de sentimento que ele também é muito, né, singular do humano. Enfim, então isso é um pouco, né, de onde eu venho, onde que eu tô e onde que a gente imagina poder projetar, né? Não só Juiz de Fora, mas também Minas Gerais e o Brasil. Que legal, achei a pessoa certa, né? Porque essa questão das comunidades, que é o tema daqui, a gente já tinha agendado o papo com a Isa. Aqui eu vi o post da tua palestra num outro grupo, né? Isso. Você estava na relação de confiança. Eu falei, nossa, mas seria muito legal juntar o Arthur com a Isa numa mesma mesa para a gente trocar e ver pontos de vista complementares. Eu acho que tem duas coisas aqui, uma pergunta para os dois, bate-bola entre os dois, né? Porque Legal. é mais sobre vocês do que sobre a gente, né? É tudo sobre vocês, não sobre a gente, né, especificamente. Confiança e comunidade, né? Acho que são. Você falou aí, você falou da hélice quádrupla, né? A gente tem o duplo C aí para vocês, confiança e comunidade. Outro dia eu vi um TED que é de uma americana muito legal, de 2023, o TED, uma senhora. E ela fala que a gente precisa parar com essa história de dizer. E ela, de novo, tá? Vamos sair faísquinhas aqui. Por favor. Ela fala que a gente precisa parar com essa história de dizer para as pessoas que nós temos que confiar uns nos outros. Que nós temos que voltar a recuperar o discurso de que as pessoas precisam provar para a gente que elas são confiáveis. É o contrário, né? Então, eu acho que essa virada de chave que ela propõe na palestra, o pessoal está se falando aqui por trás, meu Deus, não sei o que É porque a gente comentou sobre isso agora. Aí, ó, vamos lá. Aproveita, Ana. Aproveita. O gancho foi feito. E depois eu preciso falar coisas para o Arthur. Aqui, Ana, se apresenta aqui para quem não te conhece ainda. Legal. Olá, eu sou a Ana Paula, sou da comunidade ABC Vale, né, da região do Grande ABC de São Paulo. E a gente, uns minutos antes de começar, a gente tinha falado que eles conheceram uma pessoa da região que está muito animada em trabalhar para a comunidade. E eu falei para eles que hoje, né, depois da minha experiência, acho que eu estou 4 anos trabalhando na ABC Vale, eu só realmente me animo quando a pessoa chega e faz alguma coisa. Quando ela só fala assim, eu quero participar porque é legal, aí eu já falo assim, tá bom, então vem, seja bem-vindo, né? Mas eu só me animo mesmo quando a pessoa trabalha. Então, é a questão de confiança e eu vou dizer que, às vezes, as pessoas quebram a confiança realmente, né? Mas a gente é humano e a gente vai ter inteligência humana para lidar com isso. Ou não. Mas a questão, eu acho que a gente trazer até comunidades em pauta é porque realmente o conceito de comunidades voltou com uma força muito grande. A gente sabe que desde as épocas áureas as pessoas se fechavam em comunidades, sejam elas quais foram, né? Mas a partir de um determinado momento o negócio se perde, a globalização, o limite de tudo, não tem mais fronteira, e a tecnologia, e é metaverso, todo mundo junto e misturado, e aí começa a era da inteligência artificial, você já não mais saber nas redes sociais o que é verdadeiro, o que é fake, e aí eu acho que o conceito de comunidade está surgindo, como a Ana falou no C de confiança, é porque você começa a se enxergar, falar, nesses caras aqui eu consigo uma indicação correta, saber se ele está falando a verdade, se o que ele postou é verdade, porque se não foi, algum amigo já vai falar fake news, coloca a figurinha lá, não é? Vocês não acham que a questão da comunidade é justamente a ligação, ela ter voltado com este conceito forte por causa de confiança, necessidade de confiança? O Arthur fez uma careta e... Vai lá. Quem sou eu para... eu não sei o TED, né? Mas geralmente as pessoas que participam dos TEDs são super bem eu vou pegar o nome dela e te capacitadas. passo aqui. Eu tive a vontade, inclusive, de levar uma palestra TED para Juiz de Fora, porque é isso, né? A gente quer trazer o que tem de melhor, né, para a cidade. Mas, por outro lado, eu acredito que as pessoas elas formulam, em certa medida, uma cosmovisão da realidade. E aí, eu particularmente, e aí não é certo ou errado, né? Acho que é só uma forma de interpretação. Eu prefiro, num primeiro momento, dar esse ato, esse voto de confiança, porque a partir do momento que eu digo para a Isa que eu confio nela e que ela
é apta, que ela consegue fazer alguma coisa, que a gente consegue trabalhar junto, em certa medida, se ela não for, né, uma pessoa mal intencionada, ela já está minimamente projetando essa realidade para ela. E a chance, então, daquilo de fato se transformar em realidade é muito maior. Então, eu super concordo que a gente tem que trazer para perto quem de fato quer, né, trabalhar, quem quer fazer alguma coisa, quem não quer só ficar no blá blá blá. Mas, por outro lado, eu acho que confiar é, em certa medida, um primeiro ato de você dizer para outra pessoa que é possível, ela se convencer que é possível e, consequentemente, se tornar possível. Então, não é exatamente uma discordância, mas é talvez um contraponto. E aí um exemplo também, eu particularmente, talvez pelo jeito mineiro também, né? Eu, de vez em quando as pessoas me falam que me falta ódio. Em contextos bem específicos, tá, gente? Mas, e não sei, assim, essa é a forma que eu penso, sabe? Eu acho que ninguém tá de sacanagem. É claro que algumas pessoas estão, mas eu sempre tento dar esse primeiro voto para pessoa também se empoderar minimamente. Empoderamento ficou uma palavra meio batida nos últimos tempos, mas só trazendo um contraponto, eu acho que confiar primeiro passa a responsabilidade para o outro lado. E eventualmente é uma responsabilidade que a pessoa nem acreditava, né? Eu acho que tem um livro meio clichê também, mas O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala muito sobre essa questão. Ao você se sentir que tem a confiança de alguém, você começa a reagir diferente. Então eu particularmente prefiro mesclar um pouco desses entendimentos para não ser também simplesmente utilizado, né, para pessoas que querem se catapultar, mas também para tentar, enfim, estimular, inspirar para que outras pessoas entrem nesse movimento. Queria ouvir a Isa, e depois eu quero seguir nesse bate-bola. Claro. Acho que nesse sentido eu digo, e tem estudos que comprovam isso, o quanto você consegue extrair o melhor das pessoas se elas se sentem em um ambiente de segurança. E aí essa questão da confiança, eu acho que vem muito dos combinados. E eu falo muito sobre combinados dentro das comunidades, né? O que é certo, o que é errado, o que a gente quer com esse grupo, essa comunidade que está se formando. Então, como você extrai o melhor das pessoas, também oferecendo um ambiente em que ela pode se desenvolver e que ela não tenha tantas barreiras. E aí vem muito do que o Arthur estava falando também. E aí já descobri aqui nesse papo que eu tenho vários outros assuntos de faculdade para contar para o Arthur. Vou contar um pouquinho para vocês também. Eu sou formada em Relações Internacionais, não sei se você sabe disso. A gente se conecta por valores muito parecidos e por propósitos muito parecidos, mas a gente nunca tinha trocado essa ideia. Então também fiz parte de entidade estudantil, retomei entidade estudantil na minha faculdade, organizei evento a nível nacional já querendo falar sobre globalização, porque foi bem nessa época que estavam indo empresas para fora do Brasil, vindo mais empresas estrangeiras para cá. E todo esse estudo, hoje faz sentido, né? Olhando para trás, faz sentido eu estar onde eu estou e eu fazer o que eu faço, mas eu foco muito também a minha carreira, a minha vida voluntária, a vida 24/7 praticamente, nesse apoio para a gente transformar o Brasil em um ambiente de mais oportunidades a partir de startups, de empreendedorismo tecnológico, porque tem um impacto muito maior. Queria trazer isso para a mesa também, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais e pegar esse gancho aqui do Arthur. Qual que era a pergunta? É dura. Vai. Pode, Luan. Se apresenta, meu querido. Olá, tudo bom? Eu fiquei com Essa é a dúvida. apresentação do Luan. Como é que é aqui em Minas? Apresenta quando você encontra a pessoa na rua? Bom. Bom, eu fiquei com uma curiosidade grande, porque eu já trabalhei como gestor de comunidade mais de uma vez, em comunidades diferentes, em plataformas diferentes, e de certa forma eu me deparei com os mesmos padrões independente da comunidade. O primeiro era uma coisa que eu gosto de chamar 100-10-1, que é assim, a sua comunidade tem 100 pessoas, 10 participam daquilo ali e uma é hiper engajada. E você pode ir propagando isso, que é difícil sair desse padrão. E eu lidava com os dados por trás. Então, quando você consegue ler o dado, você tem uma outra visão, e é principalmente os usuários que eu gostava de chamar de usuário fantasma. Que ele está lá, ele lê, ele olha,
mas ele não dá indícios de participação. Ele não curte, ele não comenta, ele é um fantasma, mas ele está consumindo. E eu acho que eu tenho uma frustração como gerente de comunidade que eu nunca de fato consegui reverter essas pessoas. Eu nunca consegui puxar elas para participação. E eu entendo que a vida da comunidade é uma coisa importante. Quanto mais viva ela fica. Então, se você tiver 10 mil membros mantendo essa lógica, sua comunidade vai ter uma galera participando ali. E aí eu queria saber se você já lidou com isso, se há uma estratégia, se há uma forma. É óbvio que eu entendo que de nicho a nicho terão formas diferentes, mas enfim, como lidar com os fantasmas? Boa, os dois. Bom, a Isa já riu aqui pra mim. Eu ri porque a gente teve essa troca. Então, Sim. quer comentar alguma coisa dessa troca? Não, quero troca? que você comente e depois ouvir o Arthur, aí eu complemento. Legal, essa regra dos... são 100 pessoas, 90 são fantasmas, 9 participam e 1 são fãs, né? E estão ali para o que deve é. É uma regra que vem de muito tempo. Então, quem está mais dentro de comunidades, como é a sua experiência, a gente identifica isso, continua sendo verdade. Eu não entendi qual é o tipo de comunidade, a gente pode conversar sobre isso para eu ser mais específica aqui na minha resposta, mas eu tendo a querer lidar com quem quer participar. Então, assim, a questão do engajamento, para mim, que nem eu falei no começo, é uma métrica de vaidade. Eu acho que a gente entende essa métrica, mas a gente precisa ir mais em profundidade sobre o porquê as pessoas estão na comunidade, o que faz elas ficarem, por que elas estão ali. E o que você pode entregar para essas pessoas em termos de estratégias de conexão, de crescimento, entender para onde ela está querendo caminhar e como que você, como gestor de comunidade, faz esse caminho ser melhor, esse caminho ser mais rápido ou mais prazeroso. Então, eu tenho a minha forma de lidar e aí eu também sou um pouco radical nesse sentido de, assim, não tá fazendo sentido para você? Não fica aqui. Exato. Posso cobrar a participação e, assim, sem ressentimentos, entendeu? A vida pede, a vida cobra outras coisas, você não tá mais engajado naquele assunto e tá tudo bem. Entendendo, né, que são situações e situações. Então, não sei se foi um trabalho, né, profissional ou se foi uma atividade sua extra, porque normalmente quem é gestor de comunidade tem ali uma paixão envolvida pelo que está gerenciando. Mas, Isa, é possível mudar essa estatística? Você, como gestor de comunidades... Porque você vai filtrando. Possível? Sim. Imagina. E aí você... Até chegar em uma métrica maior. Exige um trabalho muito grande e tudo tem a ver com o tempo, né? Tá atrelado ao tempo. Então, em algum momento, como a comunidade é um organismo vivo, sim, as coisas vão mudando. Então, em certos momentos, em certas ocasiões, você consegue tirar essa regra, né, que a gente chama. Com a Zap Circle hoje você consegue esse tipo de estatística? Consigo entender quem são as pessoas. Você tem que saber da versão 2 da plataforma que eu ainda não te contei. Boa. Então você consegue ver o índice de engajamento das pessoas? Consigo. E o que você estima que seja um percentual ideal? Se não é 10, 9, 1? Ideal? Então, gente, vamos lá. Aliás, eu não bato tanto em 91, engajamento. né? Para mim, eu posso estar entregando uma coisa muito específica para a pessoa que destravou alguma coisa na vida dela e ela está super feliz com a comunidade, o NPS. Não necessariamente participando com tanta intensidade ao longo do tempo. Mas é isso que o Luan estava falando, né? E é o ponto, né? Por que dentro das nossas métricas eu não acho que isso é vaidade? Eu acho que isso é vício da vida marqueteira e publicitária. Eu sou formada em publicidade, trabalhei como redatora há muitos anos. Isso é vício de publicidade. O vício mais do que o vício no like. O Luan falou que vício no like, mas não é, acho que não é. É porque a única maneira que se tem até hoje de conseguir-se remuneração é pelo índice de, entre aspas, engajamento refletido pelo feedback, pelo looping de feedback que se dá na participação do usuário. Mas quem diz que uma pessoa que é calada, não emite um mu, não fala nada, não está consumindo vorazmente aquele seu conteúdo. Era o ponto que eu queria chegar e aí vamos dar a voz para o Arthur. Será que esse é um problema?
Deixa eu só falar um negócio. Depois eu quero voltar, porque eu tenho um outro ponto em cima disso, que é a questão em si do sumiço da voz da pessoa. O que vocês falam de desengajamento, eu chamo de sumiço da voz da pessoa. Por que as pessoas estão deixando de se manifestar? Eu tenho algumas teorias a respeito disso. Isso dá um outro podcast inteiro. Ah, bom, fácil. Renato, pode marcar na sequência, temos 3 dias. Mas em relação à pergunta inicial, obviedade, mas comunidade naturalmente preconiza uma unidade comum, né? Interesses comuns, um background em certa medida comum, comunidade é movimento, né? Então acho que é menos sobre burocracias e menos sobre conceitos tão bem delimitados, mas o fato é que para mim comunidade é um grupo de pessoas, CPFs, que dividem aí algum tipo de cenário, situação que traz para elas dores parecidas, situações parecidas, enfim. Então eu parto desse ponto de partida. E aí, quando a gente fala sobre o engajamento da comunidade, e a gente fala sobre esse silêncio das pessoas que eventualmente olham a mensagem, eu acho que inconscientemente a gente já está falando sobre uma comunidade no WhatsApp, porque é a forma como a gente tem mais fácil de materializar o que é essa comunidade. E aí eu acho que tudo vai depender como que a gente formou essa unidade comum, esse grupo de pessoas que eventualmente vai estar no WhatsApp ou vai estar fisicamente num hub. Exato. Ou que não necessariamente é sobre inovação, né? Pode ser sobre, enfim, qualquer comunidade religiosa, uma comunidade de esportes, enfim. Então, primeiro, eu acho que a gente, ao falar sobre esse engajamento e sobre esse sumiço das pessoas, eu acho que a gente tem que entender como que ela se forma, por que ela se forma, quais são os interesses, qual é o contexto, porque naturalmente isso orienta as ações posteriores. Talvez uma comunidade de inovação, uma comunidade de startups, o sucesso esteja relacionado a essa troca, né? Pô, li uma mensagem, compartilhei uma notícia bacana sobre Venture Capital nos Estados Unidos, alguém leu, disse que não gostou de tal ponto, enfim. Mas não sei, se for uma comunidade de outro tipo, que eu não sei dar um exemplo, não necessariamente essa métrica de interação faz sentido. Mas, na minha visão, a comunidade, em muitos momentos, quando a pessoa procura, é porque ela quer estar próximo de outras pessoas, ou por questões sociais, ou por interesses pessoais, profissionais. E acho que o entendimento desse interesse é muito importante para orientar, não necessariamente as ações da comunidade, mas orientar como que a gente conduz aquele grupo, né? Porque eu e Isa, a gente divide, felizmente, alguns grupos de WhatsApp, e tem gente que entra nesses grupos só para fazer spam ou falar de vender curso, livros e afins. E aí, para mim, o engajamento ele parte primeiro desse contorno bem definido. Acho que a Isa também trouxe isso na fala dela. E enquanto líder de comunidade, a gente tem que estar sempre tentando promover essa troca para que faça sentido não só a pessoa tirar, mas também oferecer alguma coisa para a comunidade. Então, ela só consegue se fortalecer quando mesmo a pessoa que entra, interessada, querendo participar, ela entende que é sobre dar e receber, é sobre mão e contramão. E se você tem esse interesse bem definido, naturalmente você vem construindo quase que um sistema de anticorpos que faz com que uma pessoa que não está tão dentro daquele propósito, daquele interesse, ela fala, cara, putz, isso aqui não faz muito sentido para mim. E acho que cabe também às pessoas que talvez inicialmente se juntaram ali por conta daquele interesse e digam assim, olha, aqui não funciona exatamente assim. Não com o objetivo de expulsar qualquer pessoa e fazer uma panelinha, mas acho que retomar sempre os interesses, e como que esse grupo de pessoas entrega valor entre eles, é uma forma da gente ir tentando aumentar essa proporção. Então, o Renato esqueceu de pedir para eu me apresentar no começo do podcast, então vocês não me conhecem. Meu nome é Ana Flávia, eu sou filósofa, tá? Além de trabalhar com tecnologia, eu sou filósofa. E por que eu fiz essa pergunta para vocês, no sentido do âmbito das ferramentas que você está construindo, você como gestor de uma comunidade viva, digital, no melhor sentido do que o Renato coloca? Porque quando a gente usa muito a palavra extrair, engajamento, métricas, isso significa que a gente literalmente metrificou
o ser humano. E a gente metrificou o contato humano. Voltando à história do apagamento das vozes, a gente estava falando sobre isso, né? E por que algumas comunidades desandam e por que algumas comunidades não desandam? Porque o próprio conceito... isso aqui é a Ana falando, tá? Não é a Ana que gere comunidades, porque eu também estou dando apoio a isso, mas é a Ana filósofa. Porque o próprio conceito de comunidade é um conceito que está sendo usado para monetização de alguma coisa. E o conceito original de uma comunidade sempre foi um grupo civil, movido por interesses, e interesses não tem a ver com monetário, interesses tem a ver com o bem comum. A gente perdeu o sentido do bem comum quando a gente fala de uma comunidade. Então, todo mundo hoje quer ter uma comunidade para quê? Para vender livro, para se projetar, para vender curso, para engajar, né? É tudo a respeito de recursividade monetária. E eu falo por experiência própria. Durante a pandemia, eu cheguei a liderar grupos de 1.200 pessoas simultaneamente durante horas, lendo, estudando, conversando. E eu recebia pelo menos uns 15 convites por dia para transformar aquilo numa comunidade monetizável, para fazer com que não era o meu conhecimento que era tão interessante, apesar de ser super interessante. Era a capacidade de mobilização de um grupo enorme de pessoas que eu tinha. Eu sempre falei que não, eu não monetizei aquilo. Primeiro porque aquilo era algo que não estava só a meu serviço, estava a serviço de um grupo de pessoas que estava infeliz, triste, solitário, precisando se apoiar na pandemia. Esse foi o primeiro grande ponto. Eu não me sentiria bem monetizando em cima daquilo. E segundo, por que não? Porque apesar de trabalhar com marketing, publicidade e tecnologia, eu estou bem de saco cheio das nossas métricas padrão. Então, se você conseguir fazer a gente escapar disso, beleza. E se você conseguir fazer, talvez, a gente entender que em uma comunidade que é movida por um bem comum, a gente pode suportar tudo, inclusive a voz dos que estão calados, talvez a gente tenha menos gente calada dentro das nossas comunidades, porque as pessoas talvez estejam cansadas de serem ordenhadas que nem vacas leiteiras. Porque hoje é isso, né? Hoje tudo é a respeito de fazer uma pessoa se manifestar, ou uma empresa, ou um grupo de pessoas, para extrair a maior quantidade de valor possível daquela pessoa. Não é por isso que a geração Z está ficando calada? Escondida, né? Fora das redes. Ana, você é marqueteira e formada em marketing. Comunidade agora está sendo usado como passo seguinte da audiência, né? Então, antes você falava de um para vários. Agora, em teoria, estão sendo ouvidos as pessoas que participam da comunidade, né? E eu trago muito disso. Você quer acertar na sua comunidade? Você precisa ouvir muito os membros, entender o que eles estão precisando, realmente ter esse propósito de doação. E aí entra todo o meu outro lado de vida, que é falar sobre o voluntariado. Então, faço muita coisa voluntária, incentivo muito as pessoas a doarem também, porque nessa doação a gente ganha muito. E aí também é outro papo para outro podcast. Mas, pessoal, fazendo algumas reflexões, né, para a gente tirar algumas lições aqui, caminhando para o final. Quando a gente debateu tudo e ouvindo a opinião de cada um, a gente fala de comunidade. Primeiro, a Ana trouxe uma visão do que é o mercado e que o mercado funciona à base do financeiro e as marcas, os fabricantes precisam pegar alguma coisa e transformar em hype. Então, o metaverso foi um produto e ainda não era um produto viável. Talvez comunidade hoje seja um outro produto que estejam deturpando, coloca o conceito de comunidade para algo que não tem autenticidade. Então, eu acho que para a gente conseguir realmente criar uma comunidade, o primeiro pilar é a autenticidade. Então, quando você, Arthur, fala de eu vou primeiro confiar, depois eu vou pensar, cara, não é todo mundo que é assim, mas certamente uma comunidade que tenha pessoas dessa maneira vai se identificar e vai aumentar o engajamento. Então, dentro do que eu estou fazendo aqui de um fechamento, e o Luan trouxe a questão das estatísticas, fica para mim sempre a questão de, será que a gente tem que mexer nessa estatística de 90,91? Ou será que é assim mesmo que funciona? Ou para uma determinada comunidade tudo bem, porque os 90 que tiverem lá estão consumindo, como a Ana falou, vorazmente aquele conteúdo, e se você tirar o cara de lá, o cara vai falar, pô, por que você me tirou? Não, você não está engajado? Não, mas eu estou consumindo tudo. Então são pontos que a gente de repente não precisa
mudar isso. Agora, em alguns casos, sem dúvida, dependendo da proposta, desde que se tome o cuidado com o mundo que a gente vive, que precisa monetizar tudo e aí acaba estragando. Então, hoje você vê muitas marcas criando comunidade em torno de si, existe uma fidelidade de consumidores de produtos, mas será que isso é sustentável? Aí, para fazer um fechamento, né, pegando o que a Ana trouxe, será que, assim como o Facebook acabou com o metaverso e depois vai voltar quando houver tecnologia para isso, será que vão acabar com o conceito de comunidade e falar, pô, não dá mais para fazer parte de comunidade por causa de tanta pressão e mídia em cima disso? Com certeza vai ter gente estragando, né, o que é uma comunidade raiz, assim. Sempre tem, né, Sempre meu? tem, exato. Espírito de porco de plantão. Com certeza, infelizmente, pessoas vão passar por situações em que vão achar que aquilo é comunidade. Na verdade, não é. Muitas vezes, eu tenho que bater no ponto de você precisa ter um ambiente em que as pessoas troquem. Então, não é mais você falando. Você tem que permitir com que as pessoas falem. Então, as pessoas confundem até, eu tenho uma comunidade porque eu tenho um grupo de WhatsApp. Cara, não é isso. Não é isso. Existe uma troca lá dentro, as pessoas estão se sentindo pertencentes, tem um propósito maior ou é você querendo que falem mais de você também? E, como tudo, isso vai chegar num nível, vai ou descambar, né, para alguns lados, e vai ter gente que vai ter experiência ruim, vai ficar traumatizado com experiências de comunidade, a gente vai ter que tentar sustentar o que é o correto de comunidade. Arthur, Na minha visão, você que confia tanto. Mas o Arthur tem uma outra questão, né? O Arthur, ele se move, e aí não é um asset dele isso. Ele é político. Por mais que ele diga que ele não se dedica a político, ele é política é uma arte nobre, tá? É arte do consenso nesse sentido, né? É arte do equilíbrio do distinto, é arte de manejar o impossível, né? O impossível dentro de um determinado momento e tentar consensuar. Então, eu acho que o Arthur, talvez, ele não vá perder nunca o conceito de comunidade, porque a base do que ele é na vida é uma organização comunitária política. O Arthur, mas e o mercado, Arthur? primeiro eu penso que todo mundo é político, né? Até quem não faz política decidiu alguma coisa. E a partir desse momento ele já tomou uma ação e isso já é político, né? Eu acho que a gente pode ser político partidário, político institucional, mas no sentido de política de participação na polis, né? Na cidade. Isso aí eu sou, isso é o que corre na minha veia, certamente. E aí eu acho que a forma, o nome, eventualmente pode mudar, mas o conceito eu acho que não. Porque mesmo que a gente tenha LLMs dos mais modernos, humanoides e afins, no final das contas a gente vai continuar sendo gente, né? Sei lá, daqui a não sei quantos milhões de anos. Olha! Vai dar pra tocar. Olha! Mas gente aumentada, seres humanos isso é uma frase aumentados. audaciosa. Audaciosa? Posso estar sendo otimista demais. Mas acho que esse componente humano, né? Ele é absoluto e talvez a gente tenha que fazer um rebranding de comunidade como, né, é hoje, mas, de novo, o nome, a forma, geralmente para mim pouco importa. Eu estou sempre preocupado em relação ao objetivo, não só ser autêntico, mas se é genuíno. Tem muita gente que, quando eu falei, né, as pessoas me falam que me faltam ódio, é porque em muitos momentos a forma ela não me importa muito, sabe? Assim, importa, por exemplo, você vai dar um feedback, você pode ser, né, assertivo no feedback ou você pode mais ferir a pessoa do que ajudá-la. Mas mesmo se a forma for ruim, eu estou sempre tentando pensar assim, putz, mas por que essa pessoa está falando isso? Qual que é a reintenção dela? Enfim, então acho que comunidade também, como no final do dia, é movimento, é propósito, é movimento em direção de alguma coisa e é gente, né, em movimento. Eu acho que a gente tem que sempre pensar, né, nos interesses daquelas pessoas que estão puxando esse movimento, se eles são autênticos, genuínos ou se de fato eles só são, né, um espaço de poder para aquelas pessoas, né? E aí, para fechar pelo menos, né, a minha fala tentando dar um exemplo, né, e compartilhando com vocês um exemplo do interior de Minas Gerais, de uma comunidade de startups que se recusa a ser monetizada, inclusive as lideranças elas falam assim, não quero ter troca financeira porque acho que isso pode, né, fazer morrer a comunidade, que é o Uber Hub, que é a comunidade de startups de Uberlândia. E aí hoje eles fizeram uma apresentação aqui no Hacktal, eu não me lembro exatamente o termo que eles usaram, mas era sobre
Comunidade não é sobre cargos, é sobre pessoas, é sobre funções, é sobre tomar ação e tudo mais, sobre atitude. E isso é o maior antídoto que a gente tem para a comunidade ou para o ecossistema. Então, para materializar um pouco do que a gente está falando, né? Acho que, via de regra, as comunidades startups surgem com esse objetivo de desenvolver startups existentes, de inspirar a criação de outras. E como a gente está em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e eu particularmente advogo muito pela interiorização do desenvolvimento do Estado, porque é impossível você pensar no desenvolvimento de Minas Gerais, que tem 853 municípios, só desenvolvendo BH. Acho que você só vai criar uma estrutura desbalanceada, assimétrica. BH e Nova Lima agora, né? BH estendida. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o que está acontecendo também, né, nessas cidades que, somadas, têm a maior parte da população do país. E, enfim, só dar esse exemplo e conectar com o que a gente está vivendo aqui, mas principalmente dizer que é impossível a gente desenvolver o Brasil se a gente pensar só nas 27 capitais, que hoje deve ter aí entre 30% e 40% da população de um país do tamanho do Brasil. Eu definitivamente não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa ter, né, uma estrutura mais descentralizada e acho que a melhor forma de fazê-lo é por meio dos ecossistemas locais de inovação. Muito bem. Desenvolvendo comunidades agora uma em cada mensagem daquele retiro espiritual que eu estava comentando que eu fiz. Uma pessoa levantou e falou: na minha jornada aqui eu tenho uma metáfora para falar. Tinha uma pessoa andando na praia, isso eu já ouvi, mas vale sempre repassar. E tinha um monte de estrelas do mar, e aí a pessoa jogando uma estrela do mar de volta no mar, e aí uma outra pessoa falou: mas por que você está jogando? Olha quantas estrelas do mar tem aí, que adianta você jogar essas daí? A minha parte eu estou fazendo, essas eu salvei. E aí no dia seguinte tinha um monte de gente lá ajudando a jogar as estrelas para o mar. Então eu acho que a gente tem que começar mesmo pelos pedacinhos. O conceito de cidades, começar pelo ecossistema local e depois conectando e expandindo, eu acho que é por onde vai, pela sociedade civil, pela autenticidade, pelos bons princípios e com a tecnologia ajudando tudo isso. Você sabe o que eu acho mais importante, interessante, de verdade, adorei conhecer vocês dois, porque de verdade, vocês são... esperança, com E maiúsculo. E olha que eu sou uma pessoa cética, hein? Sou extremamente cética, então fiquei muito feliz de conhecer vocês mesmo, achei diferente. Eu acho que a comunidade não morre, respondendo Renato, porque a gente continua precisando contar boas histórias e ter os mitos que nos carreguem para frente. Então, você falou de comunidades esportivas, comunidades religiosas, mesmo comunidade de negócios, que eu particularmente tenho minhas ressalvas, se com um mito poderoso, genuíno, né, por detrás dela, você consegue efetivamente concatenar as pessoas em prol de um movimento de caminhada conjunta. Isso eu acho extremamente interessante. A segunda coisa é que eu acho que a tecnologia que nos crucificou nas últimas, sei lá, nos últimos 30, 40 anos, e eu levo parte da culpa, porque foi a minha geração que construiu tudo isso que está aí, né? Então chega a ser até um pouco de hipocrisia a gente ficar falando que está tudo uma droga, sendo que teve o meu dedo nessa droga aí também, né? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Ela está permitindo movimentos de atomização, que conversam com o que você está falando, que conversam com o que você está falando. Então, assim, chega de unicórnios. A gente não precisa criar um unicórnio para tudo nessa vida, né? Nem toda startup precisa ser um unicórnio, nem todo hub tem que ser um hub unicórnio, nem toda comunidade tem que ser uma mega comunidade. Nem toda cidade vai ser o Vale do Silício. Não. Tomara, né? Porque tudo que a gente está precisando é menos Vale do Silício, por favor, por aí. Mas esse movimento que eu acho que, paradoxalmente, só a tecnologia vai estar conseguindo dar para a gente, que é o espalhamento do ferramental para que esses polos de força mais reduzidos e mais locais, nas cidades e nas comunidades, efetivamente venham a poder dizer, inclusive em mesas como essa, que o meu discurso de uma comunidade menor, específica e focada, tem tanto valor, meu amigo, quanto o seu de uma comunidade de 50 milhões, onde 49 milhões são calados e estão lá só para fazer número. Eu acho que temos algo em comum aí. Gostei, Renato. Meninos fantásticos. Adorei, sensacional. Tem que trazer eles mais, cara. Primeiro dia aqui do Hacktown, a casa da vovó espera vocês pra gente tomar um vinhozinho, voltar ao ponto de encontro, chamar outras pessoas. Quem sabe a gente continua esse papo, seja aqui no físico, no digital, no digital, mas foi sensacional mesmo. É dupla de primeiríssima linha. Queria agradecer demais vocês.
Agradecer a galera que está nos prestigiando aqui online, Phygital, quem está aí conosco nesta mini arena. Agradecer nosso patrocinador, Rocket Base, que está viabilizando esse projeto aqui e que está agitando a comunidade de startups de Health Techs. É isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima.